Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E no Passando a Limpo, quando vamos tratar da primeira partida, jogo de ida, da fase quartas de final da Copa do Brasil. Resultados que eu e o Thiago, que hoje não poderá estar comigo, apostamos e indicamos os favoritos. Estou ganhando de novo do Thiago. Logo após Copa do Brasil, vamos falar um pouquinho da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, porque são 10 jogos e as equipes que estão envolvidas com Copa Libertadores de América vão ter que ter cuidado, porque Libertadores de América nós teremos na próxima semana. Como você está vendo, sou eu que vou levar, conduzir, controlar, comandar e apresentar esse programa que é produzido pelo Vinícius Falquete, editado pelo Vinícius Falquete e as artes feitas pelo Vinícius. Então, significa o seguinte, 90% é o programa, 10% sou eu que vou fazer. Um grande abraço, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Nós estamos sempre convidando você a fazer parte dos trabalhos que fazemos aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, que tratamos muito de futebol num ano especial, que a partir de novembro nós teremos Copa do Mundo. Meu amigo, o Brasil está na parada de novo. Vamos nessa? Como dissemos, um grande abraço a você. Copa do Brasil, vamos ver os jogos, os 4 jogos que aconteceram, já está na tela, você está vendo. Na quarta-feira, Atlético Goianiense, eu acho que foi surpresa, 2, Corinthians 0. Eu assisti boa parte desse jogo, estive próximo, estava numa reunião com amigos aqui de Ribeirão Preto, amigos que trabalhamos juntos na Secretaria de Esportes, e eu estava de olho. E para mim, que tinha jogado empate nesse jogo, eu imaginei que não seria tão complexo esse jogo para o Corinthians. O Corinthians do professor Vitor Pereira não fez uma boa atuação. Antônio Ascioli, o campo, Atlético Goianiense 2, Corinthians 0. Me preocupa muito. Mas vamos falar do jogo. O Atlético Goianiense fez 1-0, 22 minutos do primeiro tempo. Jorginho, um meia que está destacando lá no Jorginho, lá no Atlético Goianiense. Vamos ver o que diz o documento. Dudu recebe de Marlon Freitas, jogador diferenciado, na direita e cruza rasteiro na área. Jorginho chega batendo de primeira e o chute desvia em Raul Gustavo. Esse pequeno toque para tirar as chances de defesa do goleiro Cássio. O Atlético abre o placar, como eu disse, 22 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, com todas essas tradicionais mudanças que são efetuadas pelos treinadores, hoje podendo fazer 5 substituições, não deram resultado a favor do Corinthians. E no final, quando eu já imaginava que 1-0 seria o resultado final, o Atlético Goianiense chegou de novo. Léo Pereira, um golaço. Número 21, camisa do garoto do Atlético, recebe a bola na esquerda, na entrada da área, domina para pegar de direita. E aquele bonito gol, chute bonito, faz toda aquela curva aberta, assim, dando a impressão que vai fora. 2-0, o goleirão Cássio, com aquele enorme estatura que ele tem, não conseguiu pegar. Esse jogo foi dirigido por Marcelo de Lima Henrique. Opa! Árbitro dos grandes aí, que a CBF preparou. Então, eu acertei esse resultado? Não. O Thiago acertou o resultado? Também não. Eu havia jogado empate e o Thiago havia jogado vitória para o Corinthians. O próximo jogo, daqui 21 dias. Então, não tem como fazer uma projeção imediata. Mas, 2 dias antes do início da rodada, eu e o Thiago vamos aqui de novo indicar os nossos favoritos, podendo, inclusive, ter chance de mudar. Porque eu, por exemplo, como eu joguei empate nesse jogo, no próximo jogo eu não vou jogar um empate. Nós vamos falar de quem irá passar para a próxima fase. Não interessa se ganhar o jogo e não passar, que é o caso do Corinthians, que precisa ganhar pelo menos lá no dia 17 de agosto, né, o Química Arena, 21 horas e 30 minutos, precisa ganhar pelo menos por uma diferença de 2 gols. Até lá nós vamos falar, mas por enquanto eu estou com uma impressão muito estranha a respeito do que Corinthians e Atlético Goianiense pode fazer. O outro jogo da quarta-feira, dia 27,
Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Um 0-0, que deixa eu ver, esse jogo eu acertei. Joguei empate. Um 0-0 do Flamengo, do professor Dorival Júnior e o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari, com um detalhe, né? O Davi Luiz foi expulso no final do jogo, arbitrado por Luiz Flávio de Oliveira, outro grande árbitro que temos aqui no futebol brasileiro. Davi foi expulso por ofender o árbitro, xingar para mim é ofensa, expulso e não deve jogar no próximo jogo. A próxima rodada também será no dia 17 de agosto para Atlético Paranaense e Flamengo, lá na Arena da Baixada. Como eu disse, o Thiago errou, eu acertei, joguei o empate. Mas até o dia 17 de agosto tem muita coisa para a gente falar e conversar. Acho que o Flamengo fez menos do que precisava, no meu entendimento, assim, rápido, sem pensar muito especificamente no jogo. Na quinta-feira, ontem à noite, o São Paulo venceu o América 1-0 no jogo de ida. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, 20 horas. São Paulo dirigido pelo Rogério Ceni e o América dirigido por Wagner Mancini. São dois ex-atletas. Um detalhe interessante que Luciano, de novo ele, fez um gol, mas daqueles gols muito bonitos, parece até ensaiado. Deixa eu ver como foi, olha só. Cruzamento da direita. Igor Vinícius, lateral direito, ele está se firmando no São Paulo. Eu não sei não se o Rafinha não vai ter problema de voltar a ser titular do São Paulo. Igor Vinícius cruza da direita no segundo pau. Luciano aparece nas costas de Iago Maidana. Daqui a pouco vamos falar de novo de Iago Maidana. E cabeceia no canto de Cavicchioli, abrindo o placar no momento que o São Paulo estava melhor. Estava controlando o jogo e estava dando sinal de ter um resultado com tranquilidade. Mas não foi isso que aconteceu, porque as mudanças feitas pelos dois treinadores possibilitaram um América melhor no segundo tempo. E teve, inclusive, um pênalti a favor, defendido pelo Thiago Couto, que foi o goleiro que havia cometido a infração que gerou o pênalti para o América Mineiro. Uma coisa estranha que eu queria comentar com vocês é que o cobrador de pênalti, de penalidade máxima do América Mineiro, é um defensor, que eu acho muito estranho isso, né? Tem tantos bons jogadores atacantes e é o defensor o responsável pela cobrança de penalidade máxima. E o Thiago Couto, garoto formado na base do São Paulo, pegou o pênalti, um jogo apitado por Wilson Pereira Sampaio. Wilton, ótimo árbitro, apitou o pênalti sem dúvida. Os caras deram aquela pressão, ele só levantou a mãozinha assim. Eu achei muito legal. O próximo jogo, o jogo da volta, será no Estádio Independência, lá em Belo Horizonte. Estádio, inclusive, amigos, você sabe, que foi palco de jogos da Copa de 1950, que nós tivemos aqui no Brasil. Olha que legal. São Paulo e América, América e São Paulo, jogam na quinta-feira, dia 18 de agosto, 21 horas. O Thiago havia jogado São Paulo, fez um pontinho, e eu havia jogado empate, não fiz nada. Está empatado aqui nesse momento em 1-1. O último jogo da noite, porque começou às 20h30, o Fortaleza perdeu para o Fluminense 1-0 lá no Estádio Castelão. Que jogo interessante, gente. Eu acabei de ver os melhores lances desse jogo. Foi um jogo super interessante, que eu diria um jogo que vai credenciando mais ainda o Fluminense a uma condição diferenciada no futebol brasileiro neste ano. Nonato, médio volante, fez 1-0, 34 minutos do primeiro tempo. O time dirigido por Fernando Diniz. Samuel Xavier toca por baixo para dentro da área. Arias, esse cara joga bem. John Arias dá um corta-luz, um toque perfeito de lado. Eu acabei de ver, né? O Cano dá um toque de calcanhar, outro toque maravilhoso. E o Nonato bate para o gol e faz 1-0, o gol da vitória do Fluminense. O Juan Pablo Vojvoda é o técnico do Fortaleza e Fernando Diniz é o técnico do Fluminense. Rafael Claus foi quem trabalhou nesse jogo, árbitro paulista, árbitro de Copa do Mundo, e o jogo da volta acontecerá no dia 17 também de agosto. Esse resultado
O Thiago jogou empate, ficou com 1 ponto. Eu, mais uma vez, ganhei do Thiago, acertei o resultado do Fluminense em 1-0. Então, a primeira parte do nosso programa era essa, trazer, comentar rapidamente, estou aqui na bancada sozinho, que o Thiago teve compromissos inadiáveis lá de ordem familiar, e eu fiquei aqui na bancada e apresentei para vocês esses 4 jogos com alguns detalhes, não tão cheio de detalhes, quando o Thiago está aqui na parada para fazer comentário, fiz alguns comentários, e era esta a primeira parte do nosso programa. Na segunda parte do nosso programa, nós temos a arte que o Vinícius, olha só, Vinícius produziu para nós 20ª rodada. Quando falamos em 20ª rodada, sinalizamos a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos interessantes que lá no primeiro turno, inclusive, olha, veja esse, o primeiro jogo do dia vai ser no sábado, dia 30, amanhã, 16 horas, lá no Castelão, Ceará e Palmeiras. No primeiro turno, o Ceará ganhou do Palmeiras na abertura do campeonato. O que eu posso dizer? É mais difícil para o Ceará agora, porque o Ceará está em processo de recuperação, mas eu enxergo o Palmeiras, que só tem 2 competições agora, não está mais em 3 competições. O Palmeiras tem uma perspectiva de vencer o jogo, mas compreendo que esse jogo lá no Castelão tem um cheirinho de empate, porque pode ser bom para os dois. Só que o Palmeiras, estando em primeiro lugar, tem que manter essa distância de 4 pontos que ele tem para o segundo lugar. O segundo jogo do sábado, Goiás e Coritiba. Um jogo importante para 2 equipes com verde nas suas cores, lutando por melhores condições. O Goiás um pouquinho melhor, o Coritiba fez uma vitória super interessante no último jogo da 19ª rodada, saiu da zona do rebaixamento, mas o que me parece são 2 equipes que vão passar todo o campeonato brigando com essa zona do rebaixamento, o que não é muito legal. A campanha do Coritiba não parece ser aquilo que eu imaginava. O Coritiba está abaixo do que eu imaginava, porque a perspectiva que eu tinha para o Coritiba era uma sequência de resultados melhores do que ele tem conquistado no Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo interessante, Corinthians e Botafogo, Neoquímica Arena, 19 horas também no sábado. Um jogo importante para o Corinthians. Por quê? O que aconteceu lá em Goiânia? Corinthians não foi nada legal, hein, gente? Corinthians ficou tropeçando, parece... Rapaz, na minha opinião, o Vitor Pereira, o treinador do Corinthians, é o cara mais importante para restabelecer uma sequência limpa do Corinthians. O Corinthians não tem uma sequência limpa, não está tendo uma sequência limpa nesses últimos jogos. A derrota com o Atlético Goianiense pode mexer com o ambiente, só que tem que virar a chavinha e pensar no Campeonato Brasileiro da Série A. Porque o Corinthians está na segunda colocação. Tem que manter proximidade, tem que manter contato com o Palmeiras, para não deixar o Palmeiras ir navegando, né, que nem surfando a onda, que nem o Thiago sempre fala, o Palmeiras está surfando a onda e o Corinthians tem que ficar incomodando ali, estamos na mesma onda e tal, aquela coisa que os brasileiros do surf sabem fazer muito bem, ok? Então, Corinthians e Botafogo é um jogo importante para as 2 equipes, que o Botafogo precisa restabelecer uma regularidade e o Corinthians tem que confirmar que vai incomodar o Palmeiras até o fim do campeonato. Também no sábado, lá no Maracanã, 20 horas e 30 minutos, Flamengo e Atlético Goianiense. Olha que legal esse jogo. 2 equipes que estão na Copa do Brasil. Jogaram no meio de semana. Rapaz, será que eles vão tirar todo mundo? Flamengo tem Libertadores. Nas minhas contas, Flamengo tem Libertadores. Flamengo está correndo. Rapaz, que jogo complicado no Maracanã. Um jogo com cara do empate. O resultado no meio de semana não foi bom para o Flamengo, o empate contra o Atlético Paranaense. No domingo, um clássico da rodada, Internacional de Porto Alegre e Atlético Mineiro. Olha lá, Beira-Rio, 16 horas, o jogo tradicional, o jogo da televisão, para tudo. A Rede Globo vai passar, você para tudo, assiste lá. O Internacional só tem esta competição, o Atlético Mineiro tem outra competição, tem 2. Eu não sei como será. Eu não vejo o Atlético Mineiro ainda sob o controle total do Cuca, que está de volta ao Atlético. Vamos ver o que vai acontecer. Parece ser um jogo grande. Não sei se com muitos gols.
Também no domingo, lá na Arena da Baixada, olha que jogo bacana. Atlético Paranaense e São Paulo. Duas equipes que jogaram no meio de semana. O Atlético conseguiu um bom resultado fora de casa, o São Paulo conseguiu uma ótima vitória em casa. O que teremos desse jogo? Esse jogo tem cara de empate, mas com mais gols. Um empate, coisa de 2-2. É um jogo com muito ex, né? Ex do Atlético está no São Paulo, ex do São Paulo está no Atlético, enfim. Vamos ver o que irá acontecer o jogo domingo, 16 horas, Arena da Baixada. Aquele campo gramado sintético, meio natural, uma parte natural e uma parte artificial. O Atlético Paranaense sempre tira proveito um pouquinho desse campo. América Mineiro e Avaí lá no Independência de novo. Ó, estou citando Independência toda hora. E o que eu posso dizer desse jogo? As duas equipes numa linha baixa de classificação e o América vindo no meio de semana de um segundo tempo muito bom contra o São Paulo, mas não trouxe o resultado. O que irá acontecer? O Avaí também é um sobe e desce danado, ganha um jogo, perde outro, empata outro, tal, aquela coisa. E o América também. As duas equipes estão na linha baixa. Jogo difícil para os dois. Quem perder esse jogo aí, fica de olho que o departamento de RH pode falar: ei, vem cá, vamos conversar que você não vai comer castanha, não. Vamos adiar esse negócio aí. Um jogo muito perigoso. Outro jogo perigoso é o jogo das 18 horas na Arena Pantanal. Tem aquele fuso horário, não esquece, meu amigo. Cuiabá e Fortaleza. Por que perigoso? Linha baixa. As duas equipes, linha baixa, brigando lá contra aqueles 4 números lá mortais, que é o 17º, 18º, 19º e 20º lugar. Rapaz, esse é outro jogo que o RH pode funcionar, viu? Eu vou até ver se eu consigo assistir esse jogo, porque seguramente esse jogo aí vai ter RH funcionando no fim do jogo para quem sofrer uma derrota. Bragantino e Juventude no Nabia Bichedid, 19 horas, um jogo interessante, cara. Por que é interessante? Porque o Bragantino tem uma condição especial de jogo, mas nem sempre, quando ele enfrenta um time de porte médio, lá no Nabia Bichedid, em Bragança Paulista, estádio que tem um refeitório com linguiças especiais feitas, dá uma coisa maravilhosa. Dá para você assistir o jogo comendo um lanchinho assim e vendo o jogo, uma partida numa boa, muito legal. Então o Bragantino, como é que eu enxergo esse jogo? Eu enxergo assim, 80% das fichas, de 10 fichas, eu jogo no Bragantino. Uma no empate e uma no Juventude. E aí? Será que a hora que começa o jogo tem condições de reverter? Eu já vi esse jogo e o Bragantino com muita dificuldade de toda forma. O Bragantino voltou a uma condição de posicionamento na parte 1, no lado 1 da tabela, que é de primeiro a 10º lugar. E esse jogo, sim, tem mais cara de Bragantino do que Juventude. Na segunda-feira, o último jogo, aquele jogo que as duas equipes entram sabendo até onde podem ir, porque quem somar 3 pontos vai mudar alguma coisa. O Fluminense, numa linha especial, num momento especial, no meio de semana venceu Fortaleza fora de casa, Copa do Brasil, e o Santos vivendo o Ares, acho que segunda semana do técnico Lisca e a saída do Marcelo Fernandes, que pode ter atrapalhado ou não, nós temos que olhar. Às vezes o cara sai, o time melhora, porque era um profissional parceiro lá do elenco do Santos. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o favorito é o Fluminense, mas o Santos, se perder, vai criar um ambiente muito ruim. Eu não estou gostando muito do que está acontecendo no Santos, mesmo com a chegada do Lisca, que eu acho que o Lisca pode e tem condições de reverter esse ambiente ruim que tem lá na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer na segunda parte do nosso podcast Passando a Limpo, desse dia 29 de julho. O Thiago vai trazer também para mim, olha lá, a classificação da Série A, porque a gente tem que partir da classificação depois de vermos os jogos. Olha lá, como eu disse, ó, a distância Palmeiras e Corinthians. 4 pontos e uma partida. Você está vendo ali, o segundo critério de desempate é aquele que está ali, número de vitórias. Saldo de gols. É absurdo o saldo de gols que o Palmeiras tem. Seguramente, se alguma coisa for para o saldo de gols, o Palmeiras passa. Então, o Corinthians e o Fluminense estão próximos do Palmeiras, que tem que ficar pertinho ali, porque senão o Palmeiras vai, ó, você sabe, né?
Em somente 4 oportunidades, o time campeão do primeiro turno não foi campeão do campeonato. Então, competição dura, são 38 jogos, vai e volta. No meio tem Libertadores, tem Copa América, tem Sul-Americana, tem Campeonato de Futebol Feminino, é uma confusão. E esse ano acaba antes, acaba no final de outubro. Palmeiras 39, Corinthians 35, Fluminense 34, Atlético Mineiro 32, Atlético Paranaense 31, Flamengo Internacional 30, Bragantino 29, Santos e São Paulo 26, é o lado bom da tabela, tudo bonitinho. No lado que complica, Botafogo e Ceará 24, Coritiba e Goiás 22. Falei para vocês desse jogo aí, Coritiba e Goiás, os dois times de verde, um é verde e preto. Vamos ver esse jogo aí. Com 21, América e Avaí, é aquele outro jogo que vai acontecer. Olha o que vai acontecer dessa parte baixa da tabela, um time enfrentando o outro, ganhar 3 pontos, aparenta ser 6. De vez em quando, nós do futebol falamos que um jogo de 6 pontos. Amigo, mentira. São 3 pontos que são disponibilizados. Esse negócio de 6 é porque você faz 3 e o outro deixa de fazer, mas a conta ali não vai ser nem nada diferente. E na zona do rebaixamento, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Esse Atlético Goianiense aí, que venceu o Corinthians por 2-0. Amigo, finalizando o nosso trabalho, era isso que nós queríamos trazer para você. Uma passada no primeiro momento, os jogos da Copa do Brasil. Os resultados me parecem normais, a não ser a derrota por 2 gols que o Corinthians sofreu. Nós tivemos 3 jogos com resultados normais e o do Corinthians um pouco estranho. Depois falamos da rodada do Brasileiro da Série A, 20ª, que começa neste sábado, e indicamos a classificação e colocação das equipes na tabela de classificação. Era isso, hoje, 29 de julho, estou finalizando esse trabalho, estou aqui em Olímpia, onde fui agraciado com a honra ao mérito esportivo do professor Sankichi Takahashi. É assim que os desportistas olimpienses são homenageados, e eu quero agradecer ao Amigos da Bola, que me indicou para o vereador Amaral, um ex-atleta, e eles me agraciaram a mim e o Carlos Eubank Batista, conhecido por nós, o Carlinho japonês. Fomos agraciados ontem à noite. Muito obrigado a todos vocês que participaram disso, aos olimpienses, um grande abraço. E nós estamos indo embora. Tenha um ótimo fim de semana. Aproveite para curtir sua família, como eu estou fazendo aqui em Olímpia. Na segunda-feira a gente está de volta. E com o Thiago na parada, fazendo aqueles comentários especiais que ele tem feito aqui no nosso trabalho. E é bem possível, hein? Semana que vem pode ter novidade aqui, amigão. Um jogo ao vivo, uma transmissão de futebol, eu não sei não. Isso é coisa desse meu parceiro Vinícius Falquete, está aprontando para mim e para o Cipó. Um grande abraço, fique com Deus. Segunda-feira eu volto. Tchau.